E hoje nós temos aqui um super comparativo de 50 fones de ouvido. E é o maior comparativo que vocês vão ver na internet. Tá curioso? Vem comigo! E aí, antenados, aqui é o Jefferson e hoje bora fazermos um super comparativo para desbancar qualquer outro super comparativo que nós já fizemos aqui no canal. E de praxe, como vocês já viram nos outros super comparativos, várias informações relevantes vai estar descrita aqui num dos cantinhos do vídeo, porque se eu for comentar todas elas, o vídeo já é grande, vai ficar 3 vezes maior, então presta atenção aqui nessa tabelinha. Também temos outra informação bem importante, que este é o primeiro super comparativo que nós vamos fazer uma análise sobre gráfico. Nós utilizamos aqui um microfone RTA, um microfone especializado para medir a curva de resposta de um fone de ouvido. Com esta curva de resposta vocês podem perceber se o fone é bom, se ele é melhor que o outro e outras informações bem importantes. Agora a análise não é só baseada na nossa impressão auditiva, e sim numa informação física, um dado paramétrico por um equipamento de precisão. Então isso daqui vai enriquecer muito a nossa análise de fones daqui em diante. E galera, para quem não viu nossos outros vídeos de caixas de som, que nós já utilizamos esse recurso de gráfico e de medição, para vocês terem uma ideia, quanto melhor o equipamento de áudio, tanto fone de ouvido, caixa de som ou qualquer outro equipamento que emita som, quanto mais linear o gráfico, melhor é este equipamento. Então vocês fiquem prestando atenção nisso. Se o gráfico tem muitos picos e vales, geralmente esse equipamento não vai ser o ideal para vocês. E se vocês querem ter uma compreensão melhor ainda deste gráfico, eu vou deixar linkado aqui para vocês o vídeo da nossa super comparativo de caixas de som, onde que eu decifrei certinho, mostrei ponto a ponto, diferenciei as frequências de áudio e como vocês devem fazer uma leitura ideal deste gráfico. E se você quiser comprar esses fones de ouvido, eu vou colocar aqui na descrição todos os links das lojas mais confiáveis, também junto com os códigos de cupons. Sim, galera, para vocês comprarem pelo mesmo preço que nós compramos e economizar, obviamente, aí para você. Também vai estar aqui na parte de baixo a nossa planilha de vendas. Todos esses fones de ouvido estão à venda, galera. Preciso vender para comprar mais fones de ouvido. Então está aqui na descrição nossa planilha de vendas. E se vocês quiserem comprar já aqui no Brasil, pelo mesmo preço que nós compramos lá na China, nossa planilha está aqui na parte de baixo. E também quero falar para vocês prestarem atenção em uma outra informação que nós colocamos aqui no gráfico a mais, que é o nível de volume. Nós classificamos em baixo, alto e muito alto. Baixo é aquele que nós colocamos volume em 100%, ele ficou relativamente baixo para a nossa audição. O alto é aquele fone de ouvido que nós utilizamos ele em 70% e 80%, já estava com uma boa pressão acústica. E muito alto é aqueles fones de ouvido que acima de 50% a 60% nós já não conseguíamos ficar com ele na orelha. Agora bora lá para esse super comparativo. E o primeiro fone que nós temos aqui é o Cospet Pop Buds. Ele é um fone earbuds, ele não é intra-auricular, bem simples, tem mostrador de bateria, Type-C, botão de reset e nada mais na parte de design. E ele é um fone confortável e se destaca por ter todos os comandos e ser um dos mais baratos dessa lista. E na parte do áudio aqui nós temos um gráfico relativamente quase linear, só que na audição não é isso que ele apresenta. Pelo fato dele ser earbuds, ele apresenta graves aqui, mas na audição esse grave se perde porque ele não tem o isolamento tão perfeito. Então no nosso microfone ele pegou isso, mas na orelha não é tudo isso que tem na parte dos graves. Falta grave nesse alto-falante e no médio agudo ali é bem deslinear. Então esse é um fone que nós não recomendamos. Seguindo aqui nós temos o Halo GT2S, é um fone que nós recomendamos muito e continuamos recomendando. Tem a case muito pequena, apesar de ser um modelo mais antigo que ainda apresenta micro USB na parte de trás e não tem botão touch, é botão clicável. E ele é um fone que segue bastante a pegada do Redmi AirDots, ele encaixa muito bem na orelha, é bem confortável. O destaque desse fone aqui é realmente a qualidade de som. Nós temos aqui um gráfico bem linear, até próximo de 4000 Hz, depois ele dá um vale, um pico, mas ele é bem linear. Não é o ideal, mas comparado a outros fones nessa faixa de preço, é um dos melhores no quesito som. Então nós
recomendamos e continuaremos recomendando esse fone aqui, sendo que ele é um dos mais baratos também. E o próximo fone que nós temos aqui é o Lenovo LP40. É um fone que tem uma case bem pequena, tem um botão de reset na parte de trás que eu gostaria de ver em todos os fones, e ele é earbuds. Na parte de áudio aqui nós temos um gráfico bem reforçado nas baixas frequências, devido ao nosso microfone possuir um encaixe ideal. Este fone de ouvido emite realmente toda essa parte de grave, só que na maioria das orelhas, por ele ser earbuds, ele não vai ter um encaixe tão exato. Então parte desse grave aqui vai se perder, e para muitas pessoas, dependendo do formato da sua orelha, você vai notar que esse fone falta grave. E continuando aqui no gráfico, nós vemos que médio, alto, agudo, esse fone aqui despenca e não tem linearidade, então esse fone nós não recomendamos para vocês. Seguindo, nós temos aqui o Beckey J18. Esse daqui é uma cópia do AirPods da Apple, até o conector Lightning aqui na parte de baixo. E nem tudo nesse fone é ruim, pelo fato que aqui ele está copiando um design bem trabalhado da Apple, então ele tem um encaixe e um conforto muito bom, que é um dos pontos positivos desse fone, também aliado a todos os comandos. Na parte do som aqui ele falta grave e subgrave, ele é mais baixo, e o médio, alto, médio agudo dele também não é tão linear. Não é um fone tão interessante aí para você ter uma boa experiência auditiva. Mas se você quer comprar um fone aí estilo Apple, pode comprar aí, pelo fato que ele é baratinho. Seguindo aqui nós temos o Wavefan G100. Esse daqui é o único fone gamer da nossa lista, e aqui nós temos um LEDzinho que acompanha cada um dos lados do fone junto com o modo game. E todos vocês já sabem que tem LED, sempre vai rodar 100 FPS qualquer jogo e você vai matar todo mundo pelo fato que ele é gamer. Esse fone tem um bom isolamento e o áudio dele é bem linear, com reforço bastante no grave e subgrave. Em determinados momentos, essas frequências encobrem um pouco o médio-baixo, então dependendo do estilo musical você vai sentir que a voz ali ficou um pouquinho abafada, mas no geral, dependendo dos estilos musicais, se precisam de muito grave, esse fone vai satisfazer muito bem. A parte do médio, alto, agudo, ele não é tão linear, mas a maioria dos fones aqui e fones mais caros também não é muito linear nessas frequências. Seguinte, aqui nós temos o Blackview AirBuds 3. Tem uma case bem pequena, ele é bem confortável na orelha, tem baixo peso, mas como vocês sabem, ele não tem isolamento tão ideal. Aqui no gráfico nós percebemos que ele tem um reforço do subgrave, como todo mundo sabe que ele vai vazar esse grave, a fabricante deu um reforço nessa frequência aí para compensar. Ele é um fone interessante para quem gosta desse estilo de fone, ele tem um som relativamente agradável, não é tão linear, mas é um som que vai satisfazer muitas pessoas, ainda mais pelo design que ele tem aqui, que lembra muito a Apple. Agora nós temos aqui o Joy 1 C02 Pro. Ele tem uma case relativamente grande, ele também é earbuds, e fora isso não tem muitos pontos que destacam esse fone dos outros demais que eu já mostrei para vocês. A parte do som dele aqui não é muito linear, ele tem um pouco de reforço nos graves, pelo fato que vai vazar, já que ele não é intra-auricular. Não foi um dos fones que nos agradou em todas as músicas, mas dependendo do estilo musical ele até se sai bem. E se você gosta de músicas eletrônicas e com bastante grave, pode ser um fone que vai se satisfazer. Se você gosta de fones de ouvidos que tem bastante presença de voz e linearidade nessas frequências, não é um fone mais interessante para você. Seguindo aqui nós temos o Lenovo LivePods LP3 Pro, nome bem comprido. Nós temos aqui um mostrador de bateria muito legal, nós temos aqui também bateria interna de 1200 que funciona como Power Bank. Esse fone de ouvido possui todos os comandos e um ótimo encaixe na orelha. Ele é um fone relativamente linear nas frequências de sub-baixo, baixo, médio, baixo e médio. Ele só não é linear nas partes de médio, alto a agudo. Esse é um fone que tocou algumas músicas que nós ouvimos aqui interessantes e outras faltou realmente partes do agudo. É um fone que não vai agradar todos os estilos musicais, como vocês estão vendo aqui pelo gráfico. Mas pela proposta dele de baixa latência para jogos, vai ser um fone que muitas pessoas vão gostar para esta finalidade. Fora aqui que nós temos uma case com bateria bem grande, então vai ser bem interessante isso daqui pela alta duração de bateria. E seguindo aqui nós temos o Halo GT6, é um fone que tem um excelente acabamento, bom encaixe na orelha, e ele é um fone earbuds. E como todos vocês sabem, esse estilo de fone sempre tem perdas nos graves e subgraves, então esse fone aqui ele vem com um realce nessas frequências e nós podemos perceber isso no gráfico. Este fone aqui também ele não é muito linear na parte do gráfico, médio alto e médio baixo dele
tem umas concavidades aqui que vocês conseguem perceber também nos agudos, só que é um fone que se destacou dos demais pelo fato que ele tem um bom nível de detalhes. Mesmo outros fones sendo mais lineares que ele, não tinha um nível de detalhes que esse daqui tinha. Então ele vai se casar muito bem com alguns estilos musicais, mas não é o ideal para todos como os outros modelos da Halo. Seguindo aqui nós temos mais um Lenovo HT05. É um fone bem simples, padrão, quase igual a todos os outros fones da Lenovo, só que este daqui é intra-auricular. E este fone tem muito grave e subgrave. E é um dos poucos fones que é sobrecarregado nessas frequências que ela encobre outras frequências. Então quando você vai ouvir uma música que tem mais presença de voz, parece que a voz está ofuscada pelo fato de todo o grave estar tocando ali. Então é um fone que vai ser interessante para quem gosta só de pancadão, e para os outros estilos musicais não vai ser tão interessante. Já elevando o nível aqui nós temos o QCY-T9S. É um fone que tem um bom nível de acabamento e tem um excelente encaixe e conforto na orelha. Essas abinhas que tem aqui sobre o fone prende ele muito bem, interessante para quem vai praticar esportes, porque ele não vai cair tão fácil da orelha. Ele tem um isolamento muito bom e a parte do som aqui dele é bem linear até as frequências de médio. Aqui na parte de médio alto a agudo ele vai dar uns 2 picos, que isso dá presença de voz em alguns estilos musicais, algumas bandas, principalmente que tem voz femininas, aqui vocês vão conseguir sentir uma presença de voz mais realçada, e mesmo tendo esses picos aqui, foi um fone bem agradável de ouvir ele não foi estridente, que é a frequência ali que me incomoda bastante, de 7 a 8 mil Hz. Esse fone aqui foi nas frequências mais baixas e foi um fone bem interessante de você ouvir e vai agradar em muitos estilos musicais, principalmente quem gosta aí bastante da presença de voz, pelo fato que ele é bem linear e não falta grave e subgrave como outros fones. Próximo aqui é o QCY-T12, é um dos fones mais diferentes dessa lista no quesito case. Tem um excelente acabamento, e para quem não lembra, que QCY fabrica todos os fones Bluetooth da Xiaomi. Esse fone tem um ótimo conforto na orelha, uma pegada bem interessante, bem confortável, levinho, e quase você não percebe que ele está na sua orelha. E esse fone também possui aplicativo que você pode personalizar os comandos, botão de volume, passar música, assistente de voz, você escolhe qual que vai ficar ativo no fone de ouvido. Também temos aqui a parte de equalizador, então você pode dar ajustes mais finos para o estilo musical que você mais gosta. Como ele é earbuds, vocês sabem que ele vai perder grave, então esse fone já vem com um reforço bem forte na parte de graves e subgraves. Vocês podem perceber isso no gráfico. O que fica chato nesse fone de ouvido aqui é que depois dos 3000 Hz ele começa a decair ali até quase zerar os dBs. Então na parte de médio alto agudo vai carecer de várias frequências musicais. Então estilos que demandam muito nessa frequência de áudio não vão ser ideal para esse fone aqui. E é um fone também não é tão agradável para a maioria dos estilos musicais que tem voz. E na parte de áudio aqui vocês podem perceber que ele tem um subgrave bem reforçado, pelo fato que ele é earbuds, então ele vai vazar o grave, então a fabricante reforça essas frequências aí para compensar essa perda. Na parte de médios aqui ele é normal, só que na parte de médio alto a agudo ele começa a decair bastante. Então, dependendo do estilo musical que precisa de bastante nessa frequência, não vai ser um fone tão interessante para você. E aqui nós temos o Blitzwolf Phi 12, que tem um custo-benefício bem interessante. Ele também é earbuds e tem um bom encaixe na orelha. Também possui todos os comandos aqui, que é bem legal. E na parte de som desse fone aqui nós temos um reforço de grave e subgrave pelo fato que ele é earbuds, então vai vazar essa frequência de áudio. A fabricante mete mais dB nessas frequências que falta. Na parte de médio alto agudo aqui nós podemos perceber pelo gráfico que ele dá uma boa decaída. Então estilos musicais que dependem bastante de voz feminina e timbres mais altos, instrumentos de sopros, não é um dos fones que vai representar melhor esses estilos musicais. E temos aqui o Comb Stage Hero 5. É um fone que tem um acabamento bem diferenciado, mas para o público gamer, já que tem aqui uma pegada diferenciada na case. É um fone que tem baixa latência, então é interessante para jogar. Ele é um pouquinho grande, não vai agradar todos na orelha. Então, dependendo do seu ouvido e seu formato de orelha, ele não vai se encaixar tão bem. Esse daqui é um dos fones que literalmente tem aquele famoso sorriso do palhaço no equalizador. É um fone que tem as duas extremidades com mais dB, subbaixos e médio alto.
Isso daqui para estilos de músicas vai ser interessante, para outros estilos nem tanto. Então é um fone aí que você tem que ver qual é o tipo de equalização que você trabalha, se vai ser o que vai casar com o que ele representa no gráfico. E chegamos a vez aqui de falarmos do fone mais lindo dessa lista, que é o Aircar K75. Tem um acabamento bem interessante, o nível de detalhe aqui do design dele também é bem chamativo, com um LEDzinho que parece dois faróis de carro aqui na frente. Em algumas lojas até vende esse fone de ouvido chamando ele de Bumblebee. E aqui está todas as qualidades desse fone de ouvido, porque no quesito som não recomendamos ele para ninguém. Não gaste seu dinheiro, e se você comprou isso daqui, dê esse fone para alguém que você não gosta. E mais um fone da Lenovo aqui é o TC03. Ele tem um acabamento padrão dos outros modelos da Lenovo, é até difícil de localizar ele aqui, porque ele é muito semelhante a todos os modelos que a Lenovo tem no mercado, tanto na case quanto no design. Ao contrário dos outros modelos, esse fone aqui é intra-auricular e ele não tem um dos melhores encaixes na orelha. Então, dependendo da orelha, ele não vai se adaptar tão bem. Na parte do som aqui, ele só vai agradar quem gosta de eletrônico, que tem muito grave, subgrave e tem um pico de médio alto agudo. Então esse daqui vai ser o único estilo que eu vejo que vai se satisfazer ou ficar próximo de satisfeito com este fone de ouvido. Fora isso, para os outros estilos musicais eu não recomendo tanto ele. E seguindo aqui, melhorando o nível dessa lista, nós já começamos com uma marca bem renomada, que é a Ugreen. Esse daqui é o modelo mais básico da linha Haitane. Ele tem mostrador aqui de bateria na case, também temos recurso de aptX e o nível de acabamento e conforto dele, encaixe na orelha, é excelente. Apesar de ser um fone mais barato e básico, não fica devendo nesse quesito. Na parte de áudio aqui nós temos uma boa linearidade nos médios, médios baixos, grave e subgrave, então é um fone que vai se adaptar muito bem em diversos estilos musicais. Ele tem um pico aqui depois de 2000K, então dependendo do estilo musical que tem bastante voz feminina, ele vai dar um realce nessas frequências que vai ser bem interessante, e o nível de detalhe dele é excelente, superior a quase todos que eu comentei até o momento. Como eu disse para vocês, nós estamos elevando o nível dessa análise. Aqui agora nós temos o One More Piston Buds, e recentemente eu trouxe uma análise para vocês comentando que era um dos melhores fones abaixo de R$200. Nós temos um excelente acabamento e bom conforto, bom encaixe na orelha. Não temos recurso como a aptX, mas no quesito som ele faz bonito. Como eu comentei antes para vocês, quanto mais linear for o gráfico, melhor é a qualidade de som, e aqui nós podemos perceber como esse gráfico está bem alinhado. Eu sei que não é o ideal na parte dos médio, alto e agudo, ele dá uns picos e umas ondulações, mas no restante da frequência ele é muito linear. E fora isso, esse fone aqui também tem um bom nível de detalhe. Então várias músicas, se você baixar em qualidade maior de MP3 ou FLAC, você vai conseguir notar essas nuances da música que você não notaria em outros fones de ouvido. Eu sei que é bem estranho que esse fone morre aqui em 15.000 Hz, ele não chega a 20.000 Hz, só que isso não é bem um problema, pelo fato que se você tem acima de 20 anos, dificilmente você vai ouvir acima de 17.000 Hz, então chegar a 20.000 Hz não tem tanta necessidade. Para minha audição, eu já ouço a 16.000 Hz, eu não ouço mais do que isso. Esse fone aqui foi ideal e um dos melhores fones nessa faixa até o momento. E aqui nós temos o Airax UM8, ele tem uma excelente case, com um bom acabamento, um bom nível de detalhe, mostrador de bateria aqui na parte da frente e tem modo de baixa latência aí para quem quer jogar. Na parte de som, esse fone aqui seria quase ideal porque ele é bem linear, tem um bom nível de grave, subgrave, médio e médio alto. O problema mesmo desse fone aqui é na parte dos agudos, que chega ali um ponto entre 7 e 8.000 Hz que ele decai e falta muito agudo. Então poucos estilos musicais você vai gostar desse fone de ouvido, porque eu sei que tem vários estilos que não faz uso dessas frequências. Você não vai notar tanta falta nesta parte. Mas para o meu estilo musical, se não fosse por esse problema nas frequências de agudo, seria um dos melhores fones custo-benefício
nesta faixa de preço aí de R$200. E aqui nós temos o Aerox UM9, que eu considero um dos melhores modelos desta marca, que até pouco tempo atrás pertencia a Blitzwolf e agora é uma subdivisão. É um fone que não é um dos menores, tem uma case grande, tem mostrador de bateria, só que é um fone bem diferenciado porque ele tem dual drive. Eu sei que aqui o gráfico não é um dos mais lineares, só que esse dual drive dá um nível de detalhe excelente para o fone de ouvido. Na parte do grave e subgrave aqui ele tem uma quantidade de dB a mais que as outras frequências. A parte do médio, médio baixo e médio alto é um pouquinho mais moderado, mas tem ainda umas variações aqui de níveis de dB. E na parte do agudo ali, ele tem uma queda nessas frequências, só que é um pouquinho mais linear que o M8. Só que como eu disse para vocês, o nível de detalhe compensa essas variações. Então muitos estilos musicais, mesmo tendo bastante variações, eles vai se dar muito bem. E esse nível de detalhe a mais é uma coisa muito interessante. Então é um fone da Aerox que eu recomendo mesmo. Mais um fone da Aerox aqui é o UM10. Este daqui é o fone mais barato da nossa lista com cancelamento de ruído. Ele tem um bom nível de acabamento e também tem um encaixe na orelha muito bom. Ponto negativo deste fone de ouvido aqui é os comandos, que não é tão sensível, e também tem um relativo delay nos comandos. Então você vai dar um play, pause, ele espera alguns segundos para realmente fazer esse comando. Na parte do som aqui ele é bem linear, se mostra como um dos melhores da linha Aerox. E o único defeito que eu vejo nele é que ele deveria ter mantido um pouquinho mais linear depois dos 4000 Hz, que ele já começa a dar uma decaída. Então, como eu disse para vocês em outros fones, dependendo do estilo musical, você vai sentir muita falta de agudo e também médio alto. Então é um fone aí que não vai se enquadrar em todos os estilos musicais. Seguindo aqui nós temos o QCY-HT03. Também é um fone com um recurso de cancelamento de ruído, também tem baixa latência, que vai satisfazer muitas pessoas para jogos. E nós temos aqui o aplicativo da QCY, onde você consegue personalizar os comandos e também tem equalizador. Na parte de áudio ele relativamente ia bem, só que na médio alto agudo aqui ele decai muito mesmo. Mesmo com o equalizador eu não consegui resolver esse defeito do áudio, então é um dos poucos fones que eu realmente não recomendo para nenhum estilo musical. E mais um fone da Ugreen, que é uma marca aí bem famosa, que eu sei que muitos de vocês curtem esta marca aí pelo excelente acabamento e acessórios que eles vendem. Esse daqui é o modelo T2, também temos excelente acabamento, temos todos os comandos nesse fone aqui, baixa latência para quem quer jogar, e temos o primeiro fone dessa lista com carregamento sem fio. Esse fone aqui, ele é um earbuds, então nós sabemos que ele vai vazar grave, então por isso que ele vem com reforço de grave. Vocês podem notar aqui na parte do gráfico. Ele tem um leve pico aqui em 2000 Hz, então voz femininas e voz mais agudas vai dar um realce, que é interessante, só que na parte do agudo aqui ele decai bastante, então não é um fone tão interessante para muitos estilos musicais. E como essa lista está elaborada por preço, nós temos aqui o Ugreen T1, sim, ele veio depois do T2, no quesito preço. Nós temos aqui todos os comandos, baixa latência e também 2 modos de equalização, junto com um bom nível de acabamento e construção desse fone, fora que ele é bem confortável na orelha. Mas aqui está todos os pontos positivos, como vocês estão vendo no gráfico aqui. Eu não gostei em nenhum estilo de música que eu ouvi nele, me agradou esse fone. Então é um fone que, apesar de ter uma excelente marca, é um dos poucos que eu realmente não vou recomendar dessa lista. E chegando aqui na metade da lista, nós temos o Huawei ANC com cancelamento de ruído TA8. Ele tem um excelente acabamento. Aqui na frente nós temos um lindo mostrador de bateria dos fones de ouvido, que é um dos pontos principais desse fone de ouvido aqui, junto com o cancelamento de ruído. Ele tem um bom encaixe na orelha e é bem confortável. Na parte de som, esse fone é ridiculamente ruim e eu não recomendo vocês. Vamos para o próximo. Halo Moripods. Então nós temos aqui mais um fone com excelente acabamento e muito lindo da Halo. Galera, esse aqui é um dos fones que eu acho mais bonito até o momento que eu peguei de todos os modelos da Halo. E literalmente eu peguei todos os modelos da Halo. Nós temos aqui um processador já mais novo, QCC3040, aptX adaptativo e baixa latência para quem vai jogar. Esse fone aqui também é earbuds, então nós sabemos que ele tem que ter um reforço de grave, já que ele não tem um isolamento tão perfeito. O grave vaza
então as fabricantes metem um pouco mais de grave e vocês podem perceber isso pelo gráfico. Ele não é tão linear na parte de médio, alto ou agudo, só que o nível de detalhe desse fone aqui satisfaz muitas pessoas em muitos estilos musicais e bandas que eu ouvi nesse fone aqui. Foi bem satisfatório. Chegamos aqui no primeiro fone da Edifier dessa lista, que é o TWS-200 Plus. É um fone que tem excelente acabamento, como todos os produtos da Edifier. Encaixe na orelha muito bom, é bem confortável. Processador também aqui atualizado da Qualcomm, aptX 3040. Também temos aqui o modo de baixa latência, então é legal para quem vai jogar. E esse fone é earbuds. Então aqui, como vocês podem perceber, ele tem um reforço no grave. No médio alto ali ele dá uma decaída e não é um fone tão interessante para muitos estilos musicais. E este fone aqui é quase um meio termo. Eu quase não recomendo e quase recomendo para alguns estilos musicais, ao contrário de outros modelos que eu já não recomendo na hora. Então isso daqui vai agradar algumas pessoas, mas é bem poucas. E por fim chegamos no último modelo da Halo, o W1. Esse é um fone que também tem um bom acabamento, excelente conforto, boa construção, e ele já é mais atualizado, já vem com o chip atual da Qualcomm 3040 com aptX. Tem modo de baixa latência, então você pode jogar aí tranquilamente. E este fone também é um earbuds, que pelo jeito está carregado nessa lista e eu não gosto desse estilo de fone. E tem um monte, a metade da lista é earbuds e eu tenho que testar esses fones que perde grave. Chega, façam só intra-auricular, chega de fone earbuds. Mas fora isso, o gráfico é relativamente linear e esse fone aqui tem um dos pontos de destaque na qualidade de áudio, é o nível de detalhe. Ele é bem satisfatório e bem detalhado em muitos estilos musicais, principalmente aqueles que têm muita presença de voz e instrumentos de sopro. Esse fone aqui vai tirar sorriso de muitas pessoas que gostam desse estilo de música. E chegando aqui nós temos um fone da Ugreen Hi-Tune X6. Galera, esse fone aqui foi enviado diretamente pela Ugreen e ele vai ter lançamento oficial aí dia 23. Então vocês estão vendo aqui uma prévia de um fone que ainda não foi lançado, ou pelo menos ninguém recebeu ele comercialmente em casa. E aqui embarcado na marca nós temos a excelente qualidade de construção, nós temos aptX já mais atualizado, modo de games, então baixa latência para você jogar. E também temos aplicativo que você pode alterar várias configurações desse fone aqui. E outro ponto bem importante desse fone de ouvido aqui, que nós temos um excelente modo de cancelamento de ruído, que até o momento dessa lista aqui, este é o melhor. Óbvio que vai ter modelos mais caros que têm recursos melhor nesse quesito, mas até o momento, nessa faixa de preço, este daqui é o melhor no quesito cancelamento de ruído. E na parte de áudio aqui vocês podem perceber que esse fone aqui é voltado para o público que gosta de bastante grave, igual o modelo X5 que eu já trouxe análise para vocês aqui. Ele tem um reforço bastante nessa frequência, médio, baixo e médio, ele tem um bom nível de detalhe, só que na parte dos agudos aqui ele fica devendo um pouco. E vamos subir mais um nível dessa análise, nós temos aqui o Onboard Comfort Buds, e mostra que realmente um fone não precisa de chip da Qualcomm para ser excelente. Nós temos um excelente acabamento aqui, baixa latência, mas não temos aptX e não faz falta neste fone de ouvido. Temos aqui 12 modos de equalização, você possui um aplicativo muito interessante que você pode trocar todos os comandos dele. Também temos aqui sons relaxantes para você dormir com o seu fone de ouvido, fora que temos um encaixe ideal na sua orelha e você quase não percebe que está utilizando esse fone de ouvido. E na parte de áudio aqui nós temos um fone bem linear de sub-baixo até o médio. Esse fone aqui também tem um destaque na parte de nível de detalhe, então nessas frequências aqui ele é excelente. E aqui na parte de médio, alto ou agudo vocês podem perceber que ele dá um pico, só que não um pico estridente. Ele vai realçar bastante estilos musicais que tem bastante presença de voz, e com o nível de detalhe que ele tem, que é o destaque até o momento nessa lista aqui como o melhor nível de detalhe, é um fone que vai satisfazer muitas pessoas. Se você gosta de estilo musical que tem presença de voz, vai ser uma alegria à parte nesse fone de ouvido aqui. E chegamos aqui no primeiro fone da Kaze nessa lista, que é o SKS. Excelente qualidade, como todos os outros fones da Kaze, no quesito construção aqui, não fica devendo a nenhuma outra marca. Nós temos um dos melhores encaixes na orelha de todos os fones que nós já testamos aqui no canal. Chip da Qualcomm atualizado QCC 3040,
baixa latência e nós temos aqui dual drive, só que não é drive comum, nós temos uma armadura balanceada e um drive dinâmico, o que confere um pacote bem interessante para esse fone de ouvido, que é o que nós não percebemos aqui no gráfico. Ele tem um monte de recurso interessante para te vender o produto, mas no ponto principal, que é a qualidade de som, ele não é linear e não sei se vai agradar muitos estilos musicais. Apesar de possuir um bom nível de detalhe, o áudio dele não é um dos mais interessantes dessa lista. E agora vamos falar de um fone que surpreendeu nessa lista, que é o TrueSmart Onyx Apex. É um fone que tem excelentes recursos, processador mais atualizado da Qualcomm, QCC3040. Nós temos aqui também cancelamento de ruído, modo de baixa latência, excelente construção e um bom encaixe na orelha. E na parte de som aqui vocês podem perceber que ele não fica devendo a nenhum modelo mais caro, porque ele é muito linear. A gente até refez essa medição algumas vezes, porque pensamos que a fabricante não ia conseguir entregar isso, mas realmente entregou. Então esse é um fone bem interessante. O nível de detalhe dele não é tão bom quanto o Onimore, que eu acabei de mostrar para vocês, mas ele é bem linear e vai satisfazer quase todos os estilos musicais perfeitamente, fora o cancelamento de ruído aqui, que é excelente. E chegamos aqui no primeiro fone da Pamu dessa lista, que é o Pamu Nano. Excelente acabamento e construção, como todos os outros fones da Pamu. Muito bom encaixe na orelha e nós também temos aqui processador Qualcomm 3020 e carregamento sem fio neste fone de ouvido. Na parte do som ele é bem linear, tem um nível de detalhe satisfatório, tem uma decaída ali antes de 8.000K, na casa de 7.000 a 8.000 Hz. É um problema, mas você consegue corrigir isso facilmente pelo equalizador, então ameniza bem isso, deixando um fone bem agradável para vários estilos musicais. É um fone bem interessante também para você investir, pelo fato que é uma boa marca. E agora eu não sei por qual motivo nós estamos mostrando para vocês o Ugreen X5, que é mais caro que o X6 e nas especificações ele é inferior. Não temos aqui o recurso de cancelamento que nem o X6 e ele custa mais caro. O processador aqui é o mesmo, o 3040 da Qualcomm, tem sistema de baixa latência e também temos o aplicativo junto com excelente acabamento. Na parte de som ele tem assinatura sonora muito semelhante ao X6. Vai agradar bastante pessoas que gostam do perfil de áudio reforçado em grave. A parte de médio alto vai agradar bastante pessoas, ele tem um nível de detalhe bem interessante. Na parte de agudo aqui que fica devendo um pouco, mas não é todo o estilo musical que você vai sentir esta deficiência. E aqui nós temos o primeiro fone de ouvido da marca Vivo. Não é operadora de telefone nacional, mas sim uma excelente marca de produtos de smartphones chineses. Está dentro do grupo BBK, que é um dos maiores fabricantes de smartphones do mundo. Aqui nós temos um excelente fone de ouvido que não fica devendo em nada no nível de acabamento. Qualidade de construção desse fone aqui é realmente um passo a mais aqui nesse comparativo. Também temos aqui um excelente encaixe na orelha e você quase não percebe que está utilizando esse fone de ouvido, fora também um bom isolamento acústico. E esse fone aqui tem um recurso bem diferenciado, que ele pode se conectar a 2 dispositivos simultaneamente. Então você pode se conectar tanto na sua TV quanto no seu smartphone ao mesmo tempo, ou no PC ou no smartphone, que é um recurso que eu não vi em outros fones até o momento que passou aqui no canal. E na parte do som, esse fone aqui é bem linear, vai agradar muitos estilos musicais. Ele tem uma deficiência aqui na parte de agudos, mas você consegue resolver isso no equalizador, porque aqui ele vem o agudo que falta, comparado a outros fones de ouvido que você mexe no equalizador e não faz diferença nenhuma. Esse daqui você consegue resolver essa deficiência e vai satisfazer quase todos os estilos musicais perfeitamente. E agora vamos falar de mais um fone de ouvido divisor de águas dessa lista, que é o Soundpeats H1. É um fone recheado de tecnologia, processador mais novo da Qualcomm 3040, temos carregamento sem fio, todos os comandos nesse fone de ouvido, baixíssima latência e temos dual drive, fora uma excelente construção e bom acabamento. E já adianto para vocês que neste comparativo, esse daqui foi um dos fones que eu mais curti testar. Ele não tem uma das curvas mais lineares aqui para vocês, só que ele é um fone muito gostoso de usar, pelo fato que o nível de detalhe dele está em outro patamar e até o momento só tem outro fone nessa lista que supera ele no nível de detalhe. Então se você aprecia boa música, mesmo ele não sendo linear aqui no gráfico,
é um fone que vai satisfazer muita gente com certeza. E de novo eu falo aqui, essa marca aqui até o momento, todos os fones foi muito legal de testar e eu recomendo sem sombra de dúvida. E o outro fone de ouvido aqui é o Pamu Z1. É um excelente fone de ouvido como todos os outros da marca Pamu. Qualidade de construção fenomenal e encaixe na orelha também muito bom. Nível de acabamento dele é excelente. Temos recursos mais atualizados aqui como processador 3040 da Qualcomm. Temos modo de baixa latência, aplicativo personalizado que você consegue alterar vários recursos desse fone e também 6 modos de equalização. E por fim, nós temos aqui um dos melhores cancelamentos de ruído. Sim, galera, esse daqui tem um cancelamento de ruído tão bom quanto fones bem mais caros no mercado, que torna esse modelo bem interessante. E no áudio aqui ele é bem linear, só dá um problema ali depois de 8000 Hz. Eu sei que não é o ideal, mas pelos modos de equalização você consegue amenizar isso e ele vai satisfazer muitas pessoas pelo fato que o restante das frequências ele é bem linear. Não é o ideal, mas é um fone que vai deixar muitas pessoas satisfeitas aí em vários estilos musicais, em várias bandas musicais. Então eu sei que tem várias bandas que não usam recursos acima de 8000 Hz e esse fone aqui vai satisfazer muito bem. Mais um fone da Blitzwolf, esse daqui é o Phi 11, linha principal de fones de ouvido da Blitzwolf. Esse daqui ele tem destaque, além do bom acabamento e mostrador de bateria, que ele tem baixa latência para jogos e cancelamento de ruído. Isso mesmo, nós temos aqui um fone da Blitzwolf com cancelamento de ruído mais barato da linha Blitzwolf. Lembrando, Kyrox não pertence mais à linha principal da Blitzwolf. E na parte do som aqui, vocês estão vendo pela curva, realmente não vai agradar muitos estilos musicais. Você pode comprar ele, gostar, mas ele não é um dos fones ideal, ainda mais por essa faixa de preço, então eu pessoalmente não vou recomendar para vocês, já que tem outros modelos, preços bem semelhantes, que a curva é mais linear. E aqui nós temos o Redmi AirDots 3, é um fone de ouvido que vem com o processador mais novo da Qualcomm, que é o QCC3040 Bluetooth 5.2, e nós temos aqui uma coisa diferente de todos os fones de ouvido da Xiaomi, que ele é dual drive, sendo uma armadura balanceada e outro drive dinâmico, que é coisa não vista em outros fones até o momento. Então realmente neste fone aqui a Xiaomi caprichou na quantidade de recursos. Na parte de som aqui ele é bem linear, na parte de grave, subgrave, médio, médio alto, só na parte de agudos aqui que ele tem uma deficiência. Apesar que esse daqui é um dos poucos fones que você consegue amenizar isso com um equalizador e ele vai satisfazer muitos estilos musicais. Se o seu estilo musical realmente necessita de muito agudo, esse daqui não é um dos fones para você. Se ele já não abrange tanto essas frequências, é um fone que vai te satisfazer muito bem, fora que ele tem um excelente nível de detalhe na parte de som. E aqui nós temos o terceiro modelo da One More, que esse daqui é o OneThings, que para quem não sabe é um assistente de voz em chinês, então para nós aqui não faz muita diferença, mas tem a parceria com a One More e ele vem esse logo grandão. O fone é bem acabado, tem excelentes recursos, processador de áudio atualizado da Qualcomm, Bluetooth 5.2, fora que tem aplicativo que você consegue fazer vários ajustes. A parte de áudio dele é linear, no médio baixo, médio alto. Na parte de agudo aqui está um defeito desse fone de ouvido, que ele fica devendo bastante. Fora que esse fone de ouvido aqui apresentou defeito no lado direito do touch e eu não consigo fazer o reset para reparear os dois fones de ouvido. Por isso que eu sempre falo que eu adoro fone de ouvido que tem o botão de reset na case, para quando dá esses pepino que nem esse daqui, você consegue resolver e continuar utilizando o fone. E aqui não tem como utilizar. E eu também não recomendo ele pelo fato que o áudio não é tão interessante pela faixa de preço. E agora eu vou mostrar para vocês aqui o melhor fone de ouvido da Redmi atualmente. Esse daqui é o Redmi 3 Pro. Ele é um fone que tem excelente acabamento, o conforto dele na orelha é um ponto que se destaca realmente, é um fone que encaixa muito bem, é muito gostoso de utilizar ele, possui carregamento sem fio e nós temos aqui baixo delay, que é bem interessante para quem vai jogar. Também temos outro recurso aqui que ele conecta em dois dispositivos simultaneamente. E na parte de áudio aqui ele é um fone bem interessante, ele tem um pico ali próximo de 3 kHz,
É um fone bem detalhado, só que ele tem um defeito ali na parte dos agudos. Então não é muito interessante para músicas que faz muita utilização dessas frequências. Mas fora isso, é um fone relativamente bem, não vai se enquadrar em todos os estilos musicais, mas vai satisfazer uma boa parte do público. Temos aqui outra incógnita de fone de ouvido, que é o TrueSmart Apollo Air. Por que eu falo isso, galera? Porque a TrueSmart não é uma marca tão renomada em áudio, e aqui nós temos o segundo fone deles que não faz feio nesse quesito, deixando para trás várias outras marcas que é só dedicada em áudio. Esse fone aqui possui todos os recursos possíveis para a faixa de preço, cancelamento de ruído, nós temos aplicativo que você pode customizar os comandos, também temos cancelamento de ruído nesse fone de ouvido, fora que tem um excelente acabamento e um bom encaixe na orelha. Na parte de áudio aqui ele é relativamente bom, tem um bom grave, subgrave, médio, médio alto, tem um pouquinho a mais aqui no começo dos agudos, ele dá um pico nessa frequência, só que não é tão chato e não é tão estridente. E ele tem um nível de detalhe muito satisfatório. Não é o ideal nos agudos, mas até o momento nenhum fone foi ideal nessas frequências, mas é um fone que vai satisfazer muita gente sem problema algum. Blitzwolf ANC3. Galera, nós temos aqui um fone que tem um excelente encaixe na orelha, bom acabamento, temos todos os comandos possíveis para esse fone de ouvido e cancelamento de ruído ativo, que é bem legal para esse fone aqui, pelo fato que é um bom cancelamento de ruído. Já na parte de áudio, vocês estão vendo aqui, e eu não posso recomendar esse fone de ouvido por causa que essa curva aqui já forçou a barra demais, né? Então vamos para o próximo. Galera, e chegamos aqui num dos melhores fones dessa lista, que é o Honor Earbuds 2 Lite. Excelente acabamento, como todos os produtos da Honor e Huawei, apesar que essa marca não pertence mais à Huawei. Temos também um dos melhores cancelamentos de ruído que nós já testamos aqui no canal, e também tem infravermelho nesse fone de ouvido, então se você coloca ele na orelha ou tira, ele dá play e pause, que é um recurso bem legal. E também temos um aplicativo que você consegue customizar diversos recursos desse fone de ouvido, que é excelente. E fora que o seu preço é excelente comparado a este gráfico aqui. Olha aqui esse gráfico. Galera, é um dos melhores gráficos até o momento de fones que nós já testamos. Eu sei que ele não é tão bom nos agudos alto. Todos os fones que vocês viram aí sempre tem deficiência nessas frequências. Mas é um fone extremamente linear. E o nível de detalhe dele também é muito bom. Galera, esse fone aqui vai satisfazer quase todo mundo aí, em qualquer estilo musical, a não ser que você goste de muito grave ou subgrave. Mas pelo aplicativo você consegue resolver isso também. Então é um fone, pode comprar sem medo. Realme Buds Air 2 Neo. Para que um nome tão comprido para um fone tão pequeno? Galera, muda essa mentalidade aí, que coisa chata. É um fone que tem excelente acabamento, como os produtos da Realme mostram e nos mostraram aí, tanto aqui na análise de fone quanto nos smartphones. Tem um excelente encaixe na orelha e é muito confortável esse fone. E esse fone de ouvido também é recheado de tecnologia. Nós temos aqui um eficiente cancelamento de ruído, baixa latência e aplicativo com vários modos de equalização. Então você consegue alterar aí a resposta desse fone de ouvido para o seu estilo musical preferido. Na parte do som aqui, esse fone não é um dos melhores para esta faixa de preço, porque este fone é vendido oficialmente no Brasil. Então, se está vendendo por aqui, vocês sabem que é mais caro devido a impostos e margem de lucro grande das empresas. E na parte do som, esse fone aqui vai satisfazer alguns e não vai satisfazer outros. Nós temos aqui novamente aquela deficiência na parte dos agudos. Médio alto aqui, ele é legal, tem um pico, não é tão estridente, tem um bom nível de detalhe, só que ele está nessa faixa de preço porque ele é vendido oficialmente no Brasil. Se fosse por importar, ele estaria em outra categoria e seria mostrado antes nesse vídeo. Mas como é vendido no Brasil, o preço está mais alto, por isso que ele está competindo com fones de ouvido que é de outra categoria e ele não é tão interessante nessa faixa de preço. One More Comfort Buds Pro. Galera, isso daqui é outro fone que mostra para vocês na cara
que não precisa ter processador aptX para ser um excelente fone de ouvido. Aqui nós temos todos os recursos possíveis. Nós temos um excelente acabamento, conforto fenomenal, cancelamento de ruído de menos 40 dB, é um dos melhores cancelamentos que eu já testei até o momento. Tem outros fones que são equivalentes na parte do cancelamento, mas até o momento esse daqui é o melhor que eu já testei. Temos infravermelho, então você tira da orelha, coloca na orelha, dá play e pause. E nós temos aqui também um modo de baixa latência para jogos, fora que um monte de recurso no aplicativo. Nós temos 16 modos de equalização. Temos todos os comandos nesse fone de ouvido customizáveis, ainda você pode alterar esses comandos. Galera, é um fone cheio de recurso, fora que nós temos aqui o Unimore. Na parte de áudio vocês veem aqui que ele é extremamente linear, e uma coisa bem interessante desse fone de ouvido é o nível de detalhe. Como o Honor que eu acabei de mostrar para vocês era muito linear, esse daqui é muito detalhado. E ele com certeza vai ser um dos melhores fones que eu vou mostrar para vocês hoje. Ele tem uma deficiência que é a partir de 7000 Hz. Eu sei que dá para corrigir isso com o equalizador, eu fiz. Não ameniza tanto, ele tem essa deficiência mesmo, mas no restante das frequências, esse fone de ouvido aqui vai satisfazer todas as pessoas perfeitamente. E por isso que eu recomendo, sem sombra de dúvida, mais um fone da Unimore. Pamu Quiet Mini, como todos os fones da Pamu, excelente acabamento, todos os recursos possíveis, desde carregamento sem fio, aplicativo aptX, e também temos aqui um eficiente cancelamento de ruído, tão bom quanto os outros que eu acabei de falar para vocês. Na parte do som, esse fone aqui não vai satisfazer parte do público. Ele é interessante, tem um bom nível de detalhe, só que a linearidade dele não é tão boa. Eu sei que ele tem um alto valor e muitas pessoas não vão gostar disso, mas como eu disse para vocês, ele vai satisfazer alguns e não a outros. Realme Buds Air 2. Galera, esse daqui realmente é um dos melhores fones que a Realme tem hoje no mercado. E esse fone aqui, como vocês esperam, pela faixa de preço, é recheada de recursos. Nós temos um eficiente cancelamento de ruído, que é também um dos melhores, empatado junto com os outros fones que eu acabei de comentar. Nós temos aplicativo aqui que você pode customizar equalizações e vários outros recursos. Também temos um modo de baixa latência, fora um excelente conforto na orelha e um excelente acabamento. Esse fone é lindo e o acabamento dele não fica devendo nada para nenhum outro mais caro. Na parte do som, esse fone aqui é bem interessante, tem um nível de detalhe bem interessante. Na parte de médio alto aqui, ele dá um pico, não é um pico tão estridente de áudio, e o nível de detalhe nessa frequência é bem legal. Então se você gosta de bandas que tem bastante presença de voz, esse fone vai te satisfazer muito bem. Fora que ele tem um grave muito gostoso. E é um dos fones que, se você for comprar no Brasil, eu recomendo este modelo da Realme em vez do outro modelo. Sei que tem um pouquinho de diferença de preço entre eles, mas esse daqui realmente é um salto a mais na qualidade e justifica essa diferença de preço para comprar no Brasil. E agora eu vou falar para vocês aqui do fone de ouvido com um dos recursos mais diferentes que eu já vi em fone de ouvido, e não é um ventilador como o outro que eu mostrei um tempo atrás para vocês. Este é o LG Tone Free FN6. Além de ele possuir todos os recursos mais interessantes do mercado, como baixa latência, aplicativo altamente customizado, excelente acabamento, ótimo conforto na orelha, nós temos aqui um sistema antibactéria com UV, isso mesmo. Para quem não lembra, a LG apresentou essa tecnologia antes do problema aí do coronavírus, e ninguém na época deu valor, achava uma piada, e depois se mostrou uma coisa bem útil. E junto nesse pacote aqui nós temos um excelente cancelamento de ruído. E este fone aqui também tem certificação Meridian. E para quem não sabe, esse daí é uma excelente marca de áudio profissional e também residencial. Na parte do som aqui, esse fone, apesar de ter um bom nível de detalhe, a curva sonora dele aqui não é uma das melhores que nós já vimos. Ele tem vários recursos aqui de equalização, mas ele não é tão linear. Seria interessante ter uma curva mais linear e os modos de equalização você ter as alterações. E não ao contrário, você tem que usar os modos de equalização para corrigir a não linearidade dessa curva. É um fone bem interessante pelos recursos,
só que no quesito de som ele não é um de destaque dessa lista. E chegando ao fim aqui nós temos o Huawei FreeBuds 4. É realmente um fone que se destaca pela parte de acabamento. Esse fone aqui é muito lindo, não tem rebarba e todos os detalhes dele é bem construído. É um fone que você pega na mão e você percebe que se trata de um fone mais premium. E esse fone aqui possui todos os recursos possíveis, todos os comandos, aplicativo altamente customizado. Nós temos um eficiente cancelamento de ruído, mesmo ele não sendo intra-auricular. O cancelamento de ruído realmente funciona bem. Também temos aqui a função de conectar em 2 dispositivos simultaneamente. E outro recurso interessante aqui é o infravermelho, que é uma coisa que eu gostaria de ver em todos os fones de ouvido, que é aquela função que você coloca ele na orelha ou tira ele da orelha e vai dar play e pause na música. Então é legal quando você vai conversar com alguém, tira ele da orelha e pausa a sua música sem você precisar pegar o smartphone. Recurso muito interessante. Na parte do som aqui, esse fone é bem linear nas baixas frequências. Vocês viram que ele não tem muito subgrave pelo fato que ele é um earbuds. Se ele fosse intra-auricular, ele teria mais reforço nessas frequências. Também você consegue compensar essa falta na parte do equalizador do aplicativo, também que é um recurso bem legal. Ele tem uma pequena falha aqui na parte dos agudos. Como eu disse para vocês, aqui é um dos poucos fones que você realmente consegue resolver o problema pelo equalizador. Outros fones, quando você mexe no equalizador, não faz diferença nenhuma, e esse daqui realmente faz diferença e você consegue amenizar esse defeito na curva do som, fora que ele tem uma excelente qualidade de detalhe nas músicas. Se você pulou direto para a parte da conclusão, bora lá então, né, saber quais são os melhores fones desse comparativo. E rapaziada, nós separamos aqui por faixa de preço, tá? Se você vai gastar aí até R$150, os que nós mais indicamos são o Halo GT 2S, o Wavefan G100 e o QCY T9S. Mas se você quer gastar aí até R$200, as nossas indicações são o Aerox UM10, que é um dos mais baratos com cancelamento ativo de ruídos. Tem também o Green High Tune, e é só isso, tá? Porque tem as outras versões dele, mas esse aqui é só o Green High Tune, é um bom fone. E o destaque aqui nessa faixa de preço vai para o Onimore Piston Buds, que entrega uma qualidade sonora muito boa com um alto nível de detalhes, sem te custar uma fortuna. Na faixa de preço até os R$300, nós temos as seguintes indicações aqui: Halo Moripods, Halo W1, True Smart Onyx Apex, Pamu Nano, Pamu Z1, Onimore ComfoBuds 2, Vivo TWS 2E e o SoundPits H1. O destaque vai para esses 3 últimos, rapaziada, o SoundPits, o Vivo e o Onimore, pela qualidade sonora, o nível de detalhes muito bom que eles entregam. E para você que quer gastar acima de R$300 em um fone totalmente sem fio, esses são os melhores desse nosso comparativo. A grande surpresa aqui foi o True Smart Apollo Air, com um ótimo cancelamento ativo de ruídos, o Onimore ComfoBuds Pro, temos também o Honor Earbuds 2 Lite, esse aqui é o Realme Buds Air 2 e, por último, o Huawei FreeBuds 4. E rapaziada, dentro desse comparativo com 50 fones totalmente sem fios, nós vimos que não precisa gastar uma fortuna para você ter um ótimo fone, e aqui estão os 3 melhores, os 3 que nós mais gostamos, avaliando todos os aspectos, o som, os recursos, tudo. Os 3 melhores, disparado na nossa opinião, é o Honor Earbuds 2 Lite, o SoundPits H1 e o Onimore ComfoBuds Pro. Esses são os melhores dessa lista, disparado em som, em recursos, em todos os aspectos. Esses são os melhores dessa lista. Mas se você não tem grana para comprar qualquer um deles, mesmo que eles não sejam tão caros, né, você viu aí que nós separamos também por faixa de preço, beleza? E eu quero saber se você aí do outro lado já testou algum desses fones da lista, o que você achou? Quero o seu comentário aí. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o gostei, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser comprar qualquer um deles, tem os links aí na descrição. Se quiser comprar qualquer produto que nós utilizamos para fazer os reviews aqui no canal, tem a nossa planilha com todos os itens que nós estamos vendendo, tá? E comprando aí você ainda dá uma moral pro canal, beleza? Se você curtiu o vídeo, deixa o apoio aí que isso ajuda a gente demais. E, cara, dá um trabalhão, então dá uma moral aí e eu espero te ver no próximo vídeo. Valeu, galera!